Olá, queridos alunos e professores! Estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo de todo este momento. Vamos verificar qual é a aula de hoje. Estamos na aula de número 7, que temos então a revisão pela frente. Então, vamos lá dar início a esse momento. Ao longo da nossa primeira unidade, a gente falou muito sobre os movimentos populacionais. E a gente volta lá no nosso primeiro momento, onde a gente discutiu sobre migração. Quando a gente fala de migração, a gente vai estar falando sobre o deslocamento populacional. Ou seja, como é que as pessoas vão de um lugar para o outro. E a gente acaba classificando esses ir e vir. Isso a gente vai chamar de migração interna, migração externa, migração intrarregional, migração temporária, tem vários nomes. E a gente vai relembrar um pouquinho deles ao longo desse primeiro momento. Começando então pelos tipos de migração. Então, as migrações, adotam diferentes classificações de acordo com os espaços que envolvem. Então, ou seja, ela vai, de acordo com o espaço, ter um tipo de classificação. Ela vai ser interna, ela vai ser externa. A duração dos movimentos. Essa é uma migração que vai ser permanente, definitiva, ou ela vai ser algo mais temporário, tá? A vontade dos migrantes, a vontade dos imigrantes vai estar relacionada a ele escolheu, ele se voluntariou, foi o espontâneo ou foi, de repente, algo forçado? Dependendo do que está acontecendo, pode ser pode ser outra, a vontade dele. E também em relação à lei, porque aí vamos estar falando daqueles migrantes que vão estar com seus documentos de acordo com a legislação de um novo local. Provavelmente, quem está falando aqui da migração internacional, da migração externa, que vai necessitar você sair de um país para outro de todos os documentos necessários, como visto, passaporte, para que você consiga sair de um país para adentrar em outro. E aí a gente entra então nessa classificação mesmo, nos tipos de imigração. E como eu já vim trazendo para vocês, quanto ao espaço, eu tenho um local. Então eu estou entrando ou estou saindo desse espaço? Se eu estou me locomovendo somente dentro deste país, por exemplo, eu vou estar tendo migrações internas. Se eu estiver saindo de um país para o outro, então eu estou realizando uma migração externa. Quanto à duração, ela vai ser definitiva quando a pessoa sai e não retorna. Então ela não tem o objetivo de voltar para o seu local de origem. A temporária é quando é algo com o tempo estipulado. Então ela vai, passa um dia e retorna. Por causa do seu estudo, ela sai do seu local de origem, estuda numa outra cidade e ao terminar o período do estudo ela retorna. Aí seria uma temporária. Ou também quanto à colheita. A gente tem muitos trabalhadores rurais que saem no período temporário, porque está na época da colheita de determinado produto. Fez a colheita, ele retorna para o seu local de origem. Quanto à tomada de decisão, ela pode ser voluntária, porque eu quero sair, porque eu quero um emprego em um outro país, porque eu recebi uma oferta de emprego em outro país, em outra cidade. Então, é voluntário, eu quero ir. Quando é forçado, quando ocorre uma guerra, então eu não quero ficar onde tem a guerra, eu quero me resguardar, eu quero estar em segurança e acabo me deslocando para outro local. Quanto à lei, foi quando eu falei dos documentos, quando as pessoas vão de forma legal, então está ali com visto, com autorização para entrar em outro país. E ilegal é quando eu não vou ter, então, essa documentação necessária. Então, aí eu acabo ficando de forma ilegal naquele país. E aí a gente vai agora falar de alguns exemplos justamente desses tipos de migrações. Então, quando é migração interna, no caso do Brasil, vamos dizer, eu saí do Amazonas e fui para Ceará.
Eu saí de São Paulo e fui visitar o Rio Grande do Sul. Então, tudo que eu falei aqui, esses exemplos, estão dentro do mesmo território, que é o país. Então, dentro do território brasileiro. Então, eu digo que isso é uma migração interna. A migração externa ou a migração internacional, já diz, ó, internacional, é quando é para fora desse país. Então, saímos do Brasil e fomos visitar o Canadá. Saímos do Japão e fomos visitar a Rússia. Então, estamos saindo de um país para o outro. Não é só daqui do Brasil, por exemplo, para Peru ou para a Argentina, que são nossos vizinhos. É qualquer outro que mesmo que a gente não tenha fronteiras, como a Rússia, como a África do Sul, como a Índia. Então, são países que podem estar próximos ou não. A gente saiu do nosso lugar de origem, do nosso país, a gente está realizando uma migração externa, uma migração internacional. E aí, quanto à duração, é a definitiva. Eu saí de um determinado local, da minha origem, e estou indo de vez para um outro local. Eu não tenho nenhuma intenção de retornar. A minha mudança, o meu deslocamento populacional que eu estou realizando, não tem o desejo de retornar ao local de origem. Ele vai para não voltar mais. O que é o contrário do temporário, que ele vai, mas retorna após um tempo limitado. Então, por exemplo, tem muita gente que mora em uma cidade e estudam numa cidade vizinha, ou trabalham numa cidade vizinha. Ela sai do seu local de origem, vai para o estudo, vai para a escola, vai para o seu trabalho, terminou o horário de trabalho, ela retorna para o seu local de origem. E isso é um tipo de migração temporária, tá bom? Quanto aí à tomada de decisão, eu quero viajar, eu quero conhecer Fernando de Noronha, quero passar 15 dias conhecendo Fernando de Noronha. Saio do meu local de origem, vou voluntariamente para este local. Estou indo porque eu quero conhecer Fernando de Noronha. Já no forçado, não. Aconteceu uma crise econômica e no meu país, onde eu estou, não tem mais trabalho. Eu não consigo um emprego. Preciso trabalhar para ter meu salário e comprar comida para casa. Então, eu estou precisando. Eu estou sendo forçada a sair do meu local de origem em busca de uma melhor condição de vida. Tá bom? E quanto a legal e ilegal, aí já não tem mais mistério. Legal, eu tenho todos os documentos, eu fui lá na embaixada, solicitei o meu visto, tenho todos os comprovantes que eu estou indo legalmente e documentada para esse novo local. E o ilegal, eu não me preocupei com nada disso, eu simplesmente fui. E não me interessa como eu vou chegar lá. Então, esse ilegal vai estar referindo-se principalmente aos documentos. E a gente começa a falar agora o que leva uma pessoa a ser atraído para um local e o que leva ela a ser repelida. O que é repelida? Ela se sente querendo sair dali. Ela não sente vontade de querer ficar. Ela parece que expulsa a pessoa daquele determinado local. Acompanha. Então, olha só, eu vou ter os fatores repulsivos, que são esses fatores que vão fazer com que as pessoas queiram deixar aonde elas estão. Pode ser o país, pode ser uma cidade, tá? Não precisa ser necessariamente só o país. Repulsivo vai levar à expulsão da pessoa daquele local, o desejo de sair. E os fatores atrativos é o que levam as pessoas a quererem ir para aquele local. Lá tem uma oferta de emprego, lá tem uma melhor qualidade de vida, lá tem mais ar puro. Então, há fatores atrativos. E aí eu trago vocês aqui para alguns desses exemplos. Então, os fatores que vão ser atrativos, a gente pode dizer cuidados com a saúde, melhor oferta de emprego, aonde eu posso ter o melhor acesso à educação, né? Daqui onde eu moro só tem até o ensino básico, então eu consigo fazer só até o ensino médio. Se eu quiser fazer uma faculdade, uma especialização, eu preciso sair de onde eu estou e ir para o outro local. Olha só, eu tenho o desejo de ter um maior conhecimento acadêmico e aí eu vou atrás dessas oportunidades, saindo de um lugar em busca da onde esse local oferece o que eu desejo. Já a repulsão, que vai repelir, é justamente o contrário. Então, nesse local onde eu estou, tem guerra, tem conflitos armados, tem perseguição religiosa. Então, são coisas que fazem com que as pessoas não se sintam bem aonde elas estão. Falta emprego, aqui não tem acesso à saúde. Então, eles precisam sair, eles precisam ir buscar atender a essa necessidade que eles possuem.
ok? A gente fecha aqui, então, a história da migração e dos tipos de migração e vamos falar agora sobre população. Então, o que é demografia? Né? Que a demografia ela vai ser aquele estudo da população e como é que essa população se comporta, as relações, né? Que elas estão ali estabelecendo com o local. Então, o que a demografia vai analisar? Olha só, a demografia ela analisa quantas pessoas vivem em um determinado local. São muitas? São poucas? As características dessa população. Essa população é mais jovem, né? Tem a ver com a idade, elas estão mais na idade de creche, na idade de 5 a 10 anos. Essa população é mais feminina, é mais masculina. A etnia que prevalece naquela região é a indígena. Tudo isso faz parte da demografia, tá? É que ela vai analisar, é o objetivo de análise da demografia. Religião, tem mais católicos, tem mais evangélicos, tem mais ateus. Então, tudo isso faz parte do perfil populacional e é a demografia que vai analisar esses dados. A mudança na população ao longo do tempo. Aquela população costuma nascer muitas crianças, aquela população, ocorreu alguma coisa na história deles que eles começaram a ter uma taxa de mortalidade maior, as pessoas estão indo para longe daquele local, as pessoas estão indo para aquele local. Então, olha só, tudo isso, esse deslocamento, a gente está falando de população, como a população se espalha por todo este território, tá bom? Um dos itens que a gente pode trazer é a composição étnica dessa população. Aí a gente traz o exemplo da América Latina. A América Latina é formada por países multidiversos. Isso porque ela tinha já seus povos originários, chegaram os colonizadores, trouxeram a mão de obra escravizada e outros povos mais distantes também vieram para cá. Então isso possibilitou a miscigenação da população da América Latina. Mas quando a gente fala de grupos étnicos, a gente vai atrás então daqueles que formaram, que iniciaram o processo ali de composição daquela população. No caso da América Latina, a gente destaca primeiro os indígenas, que a gente vai ter principalmente com destaque ainda nos dias de hoje, Bolívia, Peru, Equador, México, Guatemala e também aqui no Brasil com destaque para a região norte. Os indígenas, como eu falei, são os povos originários desses países e ainda nos dias de hoje eles possuem uma forte presença cultural e linguística. Os afrodescendentes serão aqueles que vieram devido à mão de obra escravizada africana. Então, muitos africanos vieram para o território latino-americano de forma forçada, mas junto com eles veio a sua cultura, a sua religião, a sua forma de falar, e isso acabou influenciando e compondo também os países latino-americanos. Onde é que há uma maior presença dos afrodescendentes? No Brasil, principalmente na região norte, na Colômbia, na parte ali do Caribe e também na voltada para o Oceano Pacífico, na Venezuela e no Equador. Nos países caribenhos em geral, há uma presença afrodescendente muito marcante. E como eu falei, acabou influenciando na cultura e também na demografia dos países. Os europeus vão estar hoje em destaque nas regiões sul da América Latina, como a Argentina, Uruguai, o Chile, o sul do Brasil e também na parte centro-norte do México. E vão ser os descendentes dos migrantes europeus que vieram para a América Latina nos séculos 19 e 20. Temos ainda os asiáticos, que vão compor mais recentemente a população da América Latina a partir do século 20. E aí destacamos os japoneses, os chineses, coreanos, libaneses e sírios. E por isso acabou que se formou então uma população multidiversa. Então a gente tem a miscigenação que ocorreu. E a gente classificou aqui como os mestiços. E eles vão estar ocupando todo o território latino-americano, porque vem dessa miscigenação entre as populações indígenas, africanas e europeias. Certinho? Passamos então agora a falar sobre
Outro momento da demografia, que ela vai estudar também o crescimento da população. Aquela população está nascendo muito, está morrendo muito, então quando a gente consegue ter essa diferença entre essas taxas, estamos falando de crescimento vegetativo. Então, crescimento vegetativo é igual a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Taxa de natalidade, número de crianças que nascem anualmente por cada 1.000 habitantes. Taxa de mortalidade é o índice demográfico que reflete o número de mortes registradas por cada 1.000 habitantes em um determinado período. Lembrando que o crescimento vegetativo ele pode ser positivo, negativo e nulo. Quando ele é positivo? Quando tem mais nascimentos do que mortes, como por exemplo na Bolívia, na Guatemala, há uma população jovem maior do que a população mais adulta ou idosa. E vão estar, no caso da Bolívia, principalmente localizados nas áreas indígenas e rurais. Quando é que o crescimento vegetativo é negativo? Quando são mais mortes do que nascimentos. Por exemplo, em Cuba, como a população tem acesso a meios anticonceptivos e também mais acesso à saúde, a população acaba envelhecendo melhor e tendo, por consequência, uma menor taxa de natalidade por estar mais no mercado de trabalho, que é o caso, né, dos cubanos. E o nulo é quando nascimentos e mortes estão em equilíbrio. Não é que nasceu exatamente o mesmo número. Nasceu 100 pessoas e morreu 100 pessoas. Não, são números próximos. São taxas que ficam próximas, que é o caso do Uruguai, que ele tem uma população estável. No entanto, isso causa problemas porque não está havendo também renovação populacional. Então, esses dois aqui, ó, trazem algum tipo de problema para a economia no futuro. E aí a gente vai finalizando esta fala da demografia, deixando bem reforçado que é, então, aí o estudo da população, como é que ela se comporta, como é que ela está, então, ali ocupando aquele espaço, quais as características que ela tem, ok? E a gente passa agora a falar do último ponto da nossa unidade número 1, onde a gente começa a falar da ocupação, da migração das populações para o território da Amazônia. E aí a gente tem que voltar um pouquinho no passado. Isso porque a gente vai lá em 1500, quando a gente tinha então a chegada dos europeus para o nosso território. Tanto é que a gente lembra do termo quinhentista, que foram essas expedições iniciais que vieram para cá, para o território, tentar descobrir o que havia nessa região, através do rio Amazonas. Mas por que esses europeus, esses colonizadores, estavam vindo para essa região em busca de riquezas? Isso porque se colocou no imaginário da população que não vivia aqui, ou seja, lá para a Europa, de que aqui era uma terra de riquezas, de grandezas. Então, muitos exploradores e aventureiros vieram para a Amazônia buscando, então, o ouro, né, buscando drogas do sertão, o cacau, a canela, o guaraná. Então veio gente de diversos lugares do mundo para cá, nesse período, buscando aí, cobiçando encontrar essas riquezas. Ainda a gente fala sobre a expansão portuguesa, que trouxe também um maior fluxo para cá. É um fluxo principal que veio durante ali o período da União Ibérica, onde Portugal e Espanha ficaram sob o comando do mesmo rei, então se tornou um único território, e os portugueses aproveitaram essa brecha, né, para poder adentrar o que estava além da linha do Tratado de Tordesilhas. E como é que eles queriam colocar a sua ocupação aqui? Primeiro, ficou trazendo os militares, porque aí eles iriam dominar aquele território. E trouxeram também as missões religiosas, como uma forma de tentar ter um melhor contato,
tá, com os povos nativos da região, daqui, da Amazônia. Mas também a Amazônia recebeu muitos escravizados. Então, a fuga dos escravizados também faz parte dos movimentos migratórios da Amazônia. Essa população, a gente sabe que se recusava a permanecer na condição de escravizado, então procurava qualquer oportunidade de fugir. E a floresta amazônica acabou sendo lugar de resistência ao receber os escravizados e ter o surgimento dos quilombos, as comunidades quilombolas que conhecemos hoje. E ainda a própria migração do povo originário da região, que eram os indígenas. Eles, ameaçados pelo contato com esses exploradores, iam indo cada vez mais para dentro da floresta para tentar fugir desse colonizador que iria tentar explorar a sua mão de obra. Bom? E aí a gente fala de um momento especial que foi o ciclo econômico da borracha. Tá? Os períodos econômicos da borracha fizeram com que diversos migrantes viessem para cá, para a região da Amazônia e também para o estado do Amazonas. A gente começa destacando o primeiro período de exploração da borracha. Olha só. Ele vai acontecer principalmente devido ao momento histórico que se vive com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial acontecendo, começou a se demandar uma necessidade de uma matéria-prima muito importante, que era a borracha, que a partir dela viria o látex, para produzir pneu, para produzir cabos elétricos, isolantes. Então, tudo isso era feito com a borracha, com o látex. Então, o mundo inteiro, globalmente, se buscava esta matéria-prima. E na floresta brasileira foi onde se encontrou em abundância esse recurso. E aí, o que o governo brasileiro acaba fazendo? Ele incentiva as pessoas a irem para a Amazônia para extrair essa matéria-prima. Então, o governo vai incentivar principalmente pessoas de qualquer outro lugar, já que aqui não tinha tanta ocupação, não tinha tanta população, a virem de outros lugares para cá. Da onde eles vão vir principalmente? Nesse período de 1870 a 1900, até quase 1910, aonde está o auge, o primeiro ciclo da borracha, cerca de 300 mil nordestinos vêm para a região da Amazônia, fugindo do quê? Da seca, buscando então na Amazônia uma oportunidade de crescimento, de enriquecimento. Mas a gente sabe que não foi muito bem isso que aconteceu por aqui. Em 1910, a gente vai ter o declínio do primeiro ciclo econômico da borracha, porque no Sudeste Asiático, os britânicos que estavam aqui na região amazônica roubaram as sementes da seringueira. A gente pode dizer que foi o primeiro caso de biopirataria que a gente tem registro. Então, eles roubaram diversas sementes da seringueira e levaram para o Sudeste Asiático. Chegando lá, fizeram como se fosse diversas fazendas, né, implantações sequenciais de seringueiras. E quando essas árvores começaram a dar, então, ser possível a extração do material delas, lá começou a ter uma borracha natural mais barata. Só que o que acontece? A Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, nela está envolvido o Japão. O Japão ele vai dominar todo ali o território marítimo da Ásia. E isso faz com que o Sudeste Asiático, que estava vendendo abundantemente e produzindo também, a borracha fique estagnado. Estados Unidos parte, então, com o acordo de Washington com o Brasil, para que o Brasil volte a produzir e a exportar a sua borracha. Só que, novamente, a gente vai viver aquele ciclo de trazer agora os soldados da borracha para a Amazônia, para realizar esse trabalho extrativista, só que eles são ali levados para aquele local esquecidos, porque era um trabalho muito precário e também exploratório. E isso trouxe diversos impactos socioambientais, como desmatamento, conflitos com os povos indígenas e ainda o esgotamento dos recursos naturais desse período.
Finalizando aí já a nossa revisão, a gente traz a Amazônia integrar para não integrar, que é um discurso nacionalista que ele foi desenvolvido durante o período da ditadura militar que ocorreu no Brasil, aonde se buscava a integração da Amazônia ao restante do país. Então, com esse discurso de integrar a Amazônia ao nosso território, nós não estaríamos entregando para as outras, para os outros países. Então, aí começa o processo de desenvolvimento, de tentar trazer pessoas para cá, através de políticas de integração. Começam, então, a conectar esses estados da região da Amazônia por rodovias a outros territórios, como a Transamazônica, a BR-174. Cria-se também a Sudam, que ela vai vir com o propósito de desenvolver a Amazônia, atraindo populações através de políticas agrícolas, por exemplo. E a migração no estado do Amazonas, ela vai ter mais ou menos o mesmo ciclo, vindo então a economia da borracha, a Zona Franca de Manaus entre 1970, 1980, até quase 1990, trazendo população de todo o Brasil para a região da Zona Franca de Manaus. E também o desenvolvimento da agricultura e do ecoturismo no nosso estado. E mais atualmente, mais contemporaneamente, a gente tem a população de venezuelanos, haitianos e japoneses vindo para o nosso estado. Isso porque aconteceu na Venezuela uma crise econômica, uma crise sanitária, onde chegou a faltar comida para a sua população. Então, os venezuelanos saíram em massa do seu país buscando, outras oportunidades de vida e viram no Brasil e, por consequência, no estado do Amazonas, aí uma possibilidade. Com os haitianos, aconteceu o terremoto, e os japoneses foi lá mais no passado, aonde eles vieram para cá, para o Brasil, e foram dispersados no nosso território, buscando desenvolver aqui no Brasil técnicas de agricultura mais sofisticadas. Então a gente vai encerrando essa nossa revisão por aqui.